começar dando parabéns para todas as mamães. Quem é mãe aqui, que está aqui, levanta a mão que eu quero ver. Hoje, para mim, especial é um dia realmente especial por ser Dia das Mães, porque é o meu Dia das Mães também. Porque hoje eu sou mãe aqui do Samuel, que está com 22 semanas, que é 5 meses e meio. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um pouco desse processo de Deus na minha vida. Não foi fácil chegar aqui hoje para dizer que eu sou mãe do Samuel. O Senhor teve um processo aí na minha vida, me ensinando muitas coisas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas para aquilo que eu quero falar, da minha experiência, para assim, ter muita propriedade sobre a vida de vocês, eu queria que vocês entendessem um princípio, que foi um princípio que foi o sustento na minha vida, na vida do Fê, sobre o que nós passamos. Quem nos acompanha e nos conhece sabe que eu tive 2 abortos, perdemos por 2 vezes consecutivas para poder chegar a essa gestação. E não é fácil você ter um sonho e você ver aquele sonho desmoronando, indo para longe de você. Mas foi esse princípio que nos sustentou. E é o princípio da redenção. Então, não sei se todos têm profundidade, revelação, conhecimento do que é a redenção para as nossas vidas. E eu coloquei aqui para compartilhar com vocês o conceito. E redenção significa resgate ou remissão. Retrata o ato de se readquirir uma propriedade perdida. Aí, gente, deixa eu colocar meu cronômetro, porque eu não posso passar do horário, aleluia. Eu estou nervosa, mas depois que eu começo a falar, a gente vai ficar aqui até o horário do almoço. E, queridos, esse é o significado da redenção. É o resgate. É você readquirir aquilo que já havia sido dado como perdido. E eu queria pedir para vocês lerem comigo. É o único versículo que eu vou pedir para vocês abrirem, porque os outros, para ganhar tempo, eu só vou citar. Que está lá em 2 Reis 4:1. Então, eu queria que vocês lessem esse versículo comigo em 2 Reis 4:1. Segunda Reis 4:1 fala assim: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Queridos, essa passagem relata a história de uma viúva. E ela tinha 2 filhos, era o que restava para a vida dessa mulher. E essa palavra traz que ela estava prestes a perder esses 2 filhos. Eles se tornariam escravos por conta de uma dívida. E naquela época, se uma pessoa não tivesse recursos para honrar, para quitar a dívida que ela tinha que dar tudo o que ela tinha. Ela dava sua propriedade, ela dava os seus bens. E se aquilo não fosse suficiente para quitar a dívida dela, ela dava sua família, ela dava sua própria vida. Ela se tornava escravo para fazer o pagamento dessa dívida. E a redenção, ela é quando um parente próximo dessa pessoa, que tem condições de quitar aquela dívida, aquele parente quita a dívida daquela pessoa. E aquela pessoa que antes era escrava do seu credor por uma dívida, ela sai debaixo daquele senhorio e ela passa a pertencer àquele parente próximo, que por amor quitou a sua dívida. E aí vocês podem, eu mesmo me questionei, mas qual o proveito dessa pessoa? Ela tinha uma dívida, ela se deu como escravo para fazer esse pagamento, aí vem alguém que ama, que por amor paga a dívida dela, e ela deixa de ter um senhorio para ter outro, continuando a ser escravo. Mas, queridos, o Senhor trouxe na palavra e ministrou no meu coração, porque tem uma diferença. Existe uma diferença entre nós termos um senhor por dívida, por escravidão, sem compaixão. E existe a diferença de nós termos um senhor que pagou a nossa dívida por amor, que vai nos tratar por generosidade, que vai nos tratar com compaixão, que vai cuidar das nossas vidas. E lá em Colossenses 1:13, fala assim:
aquele que nos tirou do poder das trevas, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Queridos, trazendo o princípio da redenção, nesse versículo, trazendo para as nossas vidas hoje, redenção é o que o Senhor fez com as nossas vidas. Redenção é a nossa história, é o nosso relacionamento com Deus. Porque nós éramos escravos, nós tínhamos uma dívida, e essa dívida era o pecado. E o nosso parente próximo, que é Jesus, ele veio e por amor ele quitou a nossa dívida. Ele foi lá e ele resgatou as nossas vidas. E no momento que o Senhor fez isso, tudo o que era nosso, que estava perdido, foi resgatado debaixo do reino dele. Então, queridos, eu queria que esse princípio ficasse muito vivo dentro da gente, para me compartilhar minha história, porque nós entendemos que tudo que nós temos, na verdade, nós não temos, nada é nosso. Nosso corpo, nossa casa, os filhos, os sonhos, o salário, o emprego, tudo aquilo que você quer conquistar, que você conquistou, aquilo que você tem, nada é seu, nada é meu, nada é nosso. Tudo é do Senhor, tudo é dele. A nossa vida é propriedade exclusiva de Deus. E se a gente se lembrar disso todos os dias, o nosso comportamento diante das adversidades, diante das percas, diante dos desafios vão ser outros. Porque aquele que é o nosso dono, é ele quem cuida de nós. É ele quem manda, é ele quem desmanda, é ele quem tem que governar e não o nosso querer. E por que eu quis começar falando sobre redenção? Eu sou casada com o Felipe. Nós somos casados aí há 8 anos. Em outubro eu completo 9 anos. E quem me conhece desde a época vai se lembrar de como eu era, aleluia. E, gente, eu lembro que no início do meu casamento, nos longos primeiros anos, eu tomei uma decisão. E quem me perguntasse, eu falava. E eu falava tão tranquila, com tanta propriedade. E eu falava que eu não queria ter filhos. Quem me conhece, gente, sabe que eu morro de medo de ter dor. Eu não quero nem pensar em sentir uma dor física. Eu não quero tomar injeção, eu não quero nada disso. Isso não é comigo, eu fujo. E aí eu ouvia as pessoas falando de ter filho, e o parto, e parto normal. Só de ouvir as pessoas eu já passava mal, já me dava um negócio na barriga, eu falava, meu Deus do céu, já suava até frio. E aí eu ouvia as pessoas falando de parto na cesariana, como que era a recuperação, aquele processo todo. E eu ficava, Senhor, isso não é para mim, eu não quero passar por isso, eu não nasci para sofrer, eu não vou conseguir. E aí eu decidi não querer ter filhos. E eu sempre falei isso, eu já estava casada com o Felipe. E é engraçado que eu lembro que o Felipe sempre falou que ele queria ter filhos, e que o sonho dele era ter filho, ele queria ser pai. E eu lembro que às vezes as pessoas falavam, mas Felipe, como que é isso? A Dayana fala que não quer e tu quer, vamos orar. E ele falava, deixa ela, deixa ela. Gente, ele falava isso com tanta tranquilidade que às vezes até me irritava. Ele falava, deixa ela. Mas eu acho que dentro dele ele pensava, Deus vai pegar ela, vai chegar o dia. E esse dia chegou. E eu me lembro que um dia eu estava orando, tendo meu momento com Deus. Aí o Senhor me perguntou, quem é o teu dono? E aí eu estava ali orando, naquele espírito, toda envolvida. Aí eu comecei, todo orgulho. Deus, o Senhor é o meu Senhor, é o meu dono, é o meu governador, é meu salvador. E comecei a declarar tudo que Deus era na minha vida, Senhor. E aí, de repente, veio aquela vozinha do Senhor e Ele falou para mim, então, por que a tua vontade e não a minha? Queridos, foi só isso que o Senhor me falou. Por que era a minha vontade e não a dele? Deus não precisou me falar mais nada. No meu espírito, naquele mesmo momento, tudo foi discernido. Aí eu já comecei a chorar, a me envergonhar, a me arrepender, a ter medo, a ficar desesperada, a ficar apavorada. Foi tudo no misto de uma coisa só ali diante de Deus. E eu falei, é verdade, Senhor. E aí eu pedi perdão para o Senhor, porque quantas vezes a gente abre a nossa boca para falar que Deus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso dono. E na hora de tomar as decisões, a gente toma por conta própria, pensando só em nós, só no nosso proveito próprio. E muitas vezes a gente nem se preocupa se Deus falou, se Deus direcionou, qual que é a vontade de Deus. E por isso eu comecei ali a orar e me arrepender, e eu escolhi
né? Eu falei, Senhor, eu continuo com medo e com desespero de ter filhos, mas eu entendo que é o que o Senhor tem para mim. Então eu abro mão, né? Eu me submeto à tua vontade. E queridos, naquele momento, naquela oração, eu decidi a me submeter, a inclinar o meu coração para aquilo que Deus queria para a minha vida. E eu queria abrir um parênteses, porque muitas vezes a gente fala de inclinar o coração, de se submeter. E às vezes escuto as pessoas falar, mas eu me submeti, eu fiz aquilo que fulano queria. E queridos, o Senhor tem me ensinado que se submeter não é fazer, se submeter é querer. Né? Então eu queria até dar um exemplo, gente, é só um exemplo. A Dani é minha discipuladora. E muitas vezes a Dani fala, Dayana, eu acho melhor a cor laranja. Eu falo, mas Dani, eu prefiro a cor azul. Ela fala, olha, a cor laranja, ela é assim, assim, ela começa a citar. Aí eu quero o azul. Se eu decido, eu quero o azul, mas eu vou pegar o laranja porque é o que a Dani quer e a minha discipuladora. Isso não é submissão, queridos. Se você age assim, aprenda essa manhã. Isso não é submeter. Submeter é eu deixar de querer o azul. Eu queria o azul, ela queria o laranja. Eu deixo de querer, eu passo a não querer mais o azul. E eu passo a querer junto com ela o laranja. E por eu querer o laranja, eu escolho o laranja. Isso é submissão. Isso é inclinar verdadeiramente o seu coração. Isso é com Deus, isso é as esposas com os maridos, isso é com o seu líder, com o seu discipulador. E ali o Senhor me ensinou isso. E eu inclinei o meu coração. Eu deixei de querer o não e passei a querer o sim. E aí nós começamos aquele processo todo de tentar engravidar. Eu achava que ia ser tudo muito lindo, muito rápido, e levou um tempo. Mas aí veio a primeira gestação. E todos já estavam nos acompanhando, aguardando junto com a gente. Foi aquela alegria, foi aquela comemoração. Eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, nós fizemos um almoço em família. Já teve presentes no almoço, foi aquela celebração toda. Foi tudo muito bom. E aí nós fomos para a ultrassom. Chegou no momento da ultrassom, o médico diagnosticou como uma gestação aniembrionária. Né? E para quem não sabe, é uma fecundação que existe, sim, é uma gestação, mas o feto não desenvolve. Então é como se fosse um ovo de galinha, porém sem pintinho dentro. E, queridos, eu e o Felipe, a gente nunca tinha nem ouvido falar disso, a gente nem sabia o que era, o que eu teria que passar por conta disso. E naquele momento nós ficamos anestesiados. Creio que essa era a palavra. Sem saber o que fazer, como era. Mas eu lembro que o Felipe olhou para mim e ele falou, amor, vamos gerar em oração. Vamos gerar em oração. Deus é poderoso para fazer e virar testemunho, virar milagre. E eu lembro que no dia que o médico deu esse diagnóstico para a gente, afirmando, né, que era uma gestação falsa, que eu iria ter que abortar, nós tínhamos uma visita marcada para uma família. E aí o Felipe falou, nós não vamos mudar os nossos planos. Nada vai mudar, porque é o Senhor quem dá a última palavra e não o médico. E aí nós saímos daquele local do exame, tínhamos acabado de receber aquela notícia e fomos para a casa daquela família. Aí chegamos naquela família, nós ouvimos, nós aconselhamos, nós oramos, tivemos um momento ali com eles. Eles nem sequer sabiam ou imaginavam o que estava acontecendo com a gente, a notícia que nós tínhamos recebido. Mas nós decidimos confiar no Senhor. E aí nós saímos daquela casa, fomos para a nossa casa, oramos, e no outro dia a vida seguindo normalmente, gerando em oração, mas não deu. Não era o que o Senhor queria para nós naquele momento. A gestação realmente não deu certo. Eu entrei no processo de aborto. Queridos, para mim, eu nunca tive ninguém assim que eu acompanhasse tão perto para saber como era, né? Para mim, tudo bem, o médico tinha me preparado, dizendo que eu ia abortar, e para mim ia ser um processo de sair, o que tinha que sair, acabou. Mas foi dolorido. Para mim, que já tinha medo de passar dor, de sofrer, passar pelo aquilo, foi doer 2 vezes. E eu entrei naquele processo de abortar, e eu lembro que teve um dia que a dor foi tão forte, foi tão intensa, que eu não aguentei, e o Felipe me levou no hospital. E eu lembro que lá no hospital me deixaram tomando medicação, com soro. E aí eu lembro que a medicação chegou na metade, eu chamei uma enfermeira.
Aí eu falei, moça, você pode ver se essa medicação está certa? Eu acho que trocaram, porque não está fazendo efeito nenhum. Está doendo mais do que antes. Aí aquela enfermeira, tão assim, calma, tranquila, ela olhou para mim, ela falou, olha, só vai acabar quando a dor só vai acabar quando sair tudo que tiver que sair. Fora disso, não vai ter medicação que vai amenizar a sua dor. Queridos, foi isso o que a enfermeira me falou de uma forma tranquila. Só que dentro de mim aquilo entrou e aquilo me desmoronou. Foi processando dentro de mim. Porque ela falou isso, mas eu ouvi o Senhor falando comigo. E o Senhor falou, você levou tantos anos para querer a minha vontade, com o medo da dor, para dar a vida, que agora você está sentindo a dor para dar a morte. Queridos, aquilo veio no meu coração e eu falei, Senhor, me perdoa. Porque até aqui eu não tinha entendido o quão realmente as nossas decisões afetam o teu propósito para as nossas vidas. E aqui, queridos, eu queria deixar para você para o dia de hoje. Muitas vezes você tem que tomar decisões difíceis, decisões que você vai perder, decisões que você vai doer, que você vai renunciar. Mas, queridos, se o Senhor te direciona, e às vezes Deus nem fala, mas teu líder está falando, ou às vezes Deus não fala, o líder não está falando, mas é um princípio de Deus, está estabelecido na Bíblia. Faça, viva, porque é melhor você sofrer para conquistar a vontade de Deus, do que depois você ter que sofrer para ser tratado, para ser moldado, para depois conquistar. A vontade do Senhor não é fazer a gente sofrer, mas a vontade do Senhor é fazer com que a gente se incline a viver tudo o que Ele tem. E no meio disso, nem tudo é fácil, tem renúncias, tem percas, e nós temos que estar abertos para isso, porque nada é nosso, a vida não é nossa, a vida é dele. E eu estava começando a entender esse processo na minha vida. Então, eu não sei aquilo que você tenha que fazer. Se você tem que liberar um perdão e você fica pensando, eu vou ter que me humilhar, vou ter que ir até aquela pessoa. Querido, se humilhe, peça o perdão. É melhor você passar por isso hoje do que você sofrer amanhã. Se você tiver que romper um relacionamento, você que está namorando, que está noivo, Deus falou, é aquilo que Deus quer para você. Se Deus não falou, se não é, queridos, rompa, porque é melhor sofrer hoje do que amanhã você passar uma intensidade de dor que não era para você passar. Isso é muito importante. Se você tem um casamento e não é regularizado e depende de você, regularize seu casamento, porque é um princípio de Deus. Eu não sei quais são os motivos, mas é melhor você vencer eles hoje, para fazer a vontade de Deus, do que você vencer no processo, no deserto. Para não ser como o povo de Israel, que o que era em 40 dias passou a ser 40 anos. E tudo isso estava sendo processado dentro de mim. E aí eu passei por esse processo de perder, de abortar. E passou, né? Nós não deixamos de servir ao Senhor, nós não deixamos de adorar ao Senhor, nós continuamos crendo que não aconteceu porque Deus era o dono das nossas vidas e Ele não queria. E continuamos servindo ao Senhor, esperamos os meses que tinha que aguardar para poder tentar novamente a próxima gestação. E foi o que nós fizemos. Esperamos o período de 3 a 6 meses para começar a tentar engravidar novamente. Queridos, nesse período, Deus foi tão zeloso com as nossas vidas, porque como Deus encharcou os nossos corações de fé. Eu tentei, assim, enumerar, mas eu perdi as contas da quantidade de pessoas que Deus usou para entregar sonhos, para entregar visões, para entregar orações para as nossas vidas, afirmando que era o que Deus queria, sim, para as nossas vidas. A maternidade, a paternidade. E eu lembro que teve uma experiência que me marcou muito. E isso foi no começo do ano passado, que uma pessoa chegou em mim e falou, Dai, eu posso orar pela sua vida? Deus está falando para mim orar e Deus mandou te dizer que ainda esse ano você vai engravidar. Aí ela me entregou isso e ela orou, e eu compartilhei com o Felipe, nós guardamos em oração. Muitas pessoas já tinham entregue muitos sonhos. E aí nós guardamos em oração e continuamos vivendo e sendo intensos no reino. Era o nosso sonho, mas nós entendíamos que não adiantava só a gente se prender ao nosso sonho. Nosso sonho precisava estar ligado com o tempo, com a vontade, com o querer de Deus. E continuamos vivendo, adorando e servindo. E de repente eu descobri que eu estava grávida novamente. Aí foi aquela alegria.
Porque eu lembro que eu e o Felipe, a gente ficou, agora vai dar tudo certo. Deus já está falando tanto, através de tantas pessoas, tantos sonhos. Com certeza, agora tem tudo para dar certo. E aí foi aquela alegria de novo, aquela manifestação. E aí passamos no médico, fizemos a ultrassom. E aí, novamente, nós tivemos o mesmo diagnóstico, que era novamente uma gestação aniembrionária. E aí, queridos, pensa numa pessoa como se estivesse caindo, igual aqueles filmes no buraco, sem ter chão, sem ter parede, sem ter nada. Eu senti tudo desmoronando. Eu lembro que eu não conseguia nem olhar para o rosto do Felipe, porque eu não tinha reação para passar. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E aí o médico deu aquele diagnóstico, e eu lembro que nós saímos da sala do exame e fomos até o carro. E eu fui muda, calada, como uma ovelha indo para o matadouro, sabe? Eu não queria nem olhar para o lado, nem falar, só indo reto. E aí nós sentamos no carro, o Felipe ligou o carro, fomos caminho de casa. E aí quando eu vi que o carro estava andando, eu desmoronei. Aí eu comecei a chorar ali no carro, tentando segurar, mas aí eu não aguentei e decidi chorar mesmo. E aí eu lembro que o Felipe estava dirigindo, aí ele olhou para mim chorando daquele jeito. E aí ele falou, por que você está chorando? Nada está perdido. Quem dá a última resposta é o Senhor. O nosso papel é continuar crendo, é continuar gerando. Isso tudo vai ser um milagre, isso tudo vai ser um testemunho para a glória de Deus. Não vamos nos entregar. Queridos, ele falou aquilo, como aquilo entrou no meu coração? Eu lembro que eu olhei para ele e eu falei para ele, amor, eu sei que Deus é poderoso para fazer. Mas eu também sei que se Deus não quiser fazer, se for a vontade dele não fazer, eu já sei tudo que eu vou ter que passar de novo. O processo da dor, o processo do aborto. E ali eu abri o meu coração para ele quando eu falei aquilo. E quando eu disse aquilo para ele, que era o que estava me doendo, passando dentro de mim, queridos, foi um peso que eu tirei de dentro de mim. Eu tirei aquele peso de mim e eu me apeguei àquela palavra que ele me deu. E aqui eu queria trazer para você, esposa, você marido, o quão é importante essa troca. Mulher é tão emocional, tão envolvida com as emoções, e às vezes a gente não quer mostrar a nossa fragilidade. Mas às vezes é tão importante. Abra o coração para o seu marido, mostre o que tem dentro de você, mostre o que dói, mostre os seus medos, mostre os seus receios. E maridos, não seja observador da dor da sua esposa. Quando você ver isso, encharque ela de oração. É o momento de você ministrar ao Senhor na vida da sua esposa. É o momento de você ministrar a palavra sobre o coração dela. Porque aquilo que o Felipe liberou sobre a minha vida fez toda a diferença. Porque eu me apeguei àquela fé. Aquilo me animou. E aí nós continuamos. E eu lembro que eu cheguei em casa naquele dia e eu fui orar. E na minha oração eu só falei, Senhor, eu só preciso de uma direção. O Senhor me dá uma palavra. Senhor, fala comigo. E aí o Senhor me deu uma palavra que está em 1 Samuel 1, que é a história de Ana. Eu creio que muitos aqui conhecem. Ana era estéril, Ana não podia ter filhos. E mesmo assim, Ana era uma mulher que perseverava. Ana orava pelo milagre, Ana jejuava, ela acordava pelas madrugadas. Ana perseverou, ela não desistiu diante das dificuldades, diante do não que ela tinha para a vida dela. E aí o Senhor me deu essa passagem de 1 Samuel 1. Queridos, eu lembro que aquela noite eu li 3 vezes, aquele capítulo, eu li uma vez. Eu li a segunda, aí eu li a terceira. Eu queria absorver tudo o que tinha nessa passagem, porque eu sabia que era o Senhor que estava me dando. E aí eu fiz um checklist de tudo que Ana era. Ana orava, acordava de madrugada, jejuava. Até a forma como Ana orou e reivindicou ao Senhor, eu anotei. E eu adotei aquilo para a minha vida. Eu falei, Senhor, se o Senhor está me dando essa palavra, eu quero viver essa palavra. E eu comecei a praticar. E aqui eu queria trazer para vocês hoje o quão é importante a leitura da palavra, queridos. Não sei se você tem dificuldade, não sei se todos têm o costume
de ter seu momento de meditar na palavra do Senhor. Mas realmente a palavra do Senhor, ela é vida, ela é diretriz, ela é direção, ela protege os nossos corações. Queridos, aquela palavra serviu para mim naquele momento. Depois serviu para o Senhor me dar mais 2 direções lá na frente que eu nem imaginava. Às vezes você medita numa palavra, você pode achar que para o momento ela não está te servindo. Mas o Senhor não erra. Se o Senhor está te dando aquela leitura, aquele princípio, aquela palavra, ela vai se cumprir em algum momento na sua vida. Então não deixe de meditar na palavra. Isso é muito importante. É Deus falando com você. E aquela palavra de 1 Samuel me sustentou. Me deu assim aquele ânimo. E eu já tinha aquela palavra do Felipe. Eu falei, Senhor, eu vou ser como Ana. E eu vou fazer aquilo que o Felipe falou. E eu não vou desistir. Vamos gerar em oração. Nosso filho vai ser gerado em oração. E aí eu lembro que realmente foi dado o diagnóstico que não ia ter jeito, que eu ia ter que abortar, que era novamente a gestação anaembrionária, que não tinha jeito. E assim, eu fiquei muito triste. Eu e o Felipe passamos por dias assim que nós realmente nos entristecemos, nós nos frustramos, porque era o nosso sonho pela segunda vez. Mas, queridos, por mais que a nossa alma tivesse abatida, por mais que a nossa alma tivesse sofrendo, o nosso espírito, ele estava fortalecido no Senhor. Porque nós sabíamos que a nossa vida era do Senhor e que Deus não queria o mal, Deus queria o bem. A gente estava sofrendo porque a gente não estava entendendo, mas nós rendemos tudo ao Senhor. Nós tínhamos esse princípio, nós somos propriedades exclusivas de Deus, Deus sabe o que faz. E com lágrimas, e chorando, e sofrendo, nós estávamos bem, porque nós estávamos confiando em Deus. E eu lembro que teve um dia que eu estava orando, eu fui orar, que aí esse processo de aborto foi muito demorado. O médico ainda falou assim para mim, olha, se a sua gestação tivesse um bebê, ela ia ser perfeita, porque o seu hormônio que segura a gestação, ele é excelente. E como você não tem, o aborto está demorando, porque o teu corpo não está entendendo que é para você colocar para fora. E levou dias para mim abortar. E no meio desse processo, a gente orando, porque até o último momento, Deus podia fazer um milagre, né? E aí nós estávamos orando, e eu lembro que um dia eu fui orar, e o Senhor falou assim para mim, ora pelo Felipe. E aí eu falei, Senhor, eu estou aqui, eu sou a mais frágil, né? O Felipe é o Felipe, eu tenho que orar por mim. E o Senhor, não, essa oração é exclusiva por ele, ore por ele. E o Senhor deu até a direção. O Senhor falou, ore por cobertura e ore por gratidão. E ali eu comecei a orar pela vida do Felipe, agradecendo pelo marido que ele era na minha vida, por tudo que ele representava. Claro que eu pensei, né, Senhor, ele podia lavar mais louças do que uma vez por ano. Ele podia se esforçar para ir para a cozinha, fazer almoço uma vez na vida, ser mais organizado em casa. Mas eu falei, mas eu amo ele assim, mesmo assim, Senhor. Ele é temente, ele protege o meu coração, ele é meu companheiro, ele é esforçado, ele é trabalhador. E eu comecei a trazer todas as qualidades, o que ele representava realmente na minha vida, porque o Felipe foi um presente realmente de Deus para mim. Ele foi um processo de cura na minha vida. O Senhor trouxe ele para mim para realmente transformar quem eu era naquilo que o Senhor queria. E eu comecei a declarar tudo aquilo para ele. E aí eu lembro que eu fui para o quarto, o Felipe já estava deitado na cama, nós começamos a conversar. E aí ele começou a colocar tudo o que estava dentro dele para fora. E aí eu lembro que eu olhei para ele, ele começou a chorar, a expressar a dor que ele estava. E aí eu vendo aquilo e eu ouvindo, o Senhor falou para mim, agora, aquilo que você orou por ele, você vai orar com ele. E aí eu comecei, ouvi ali tudo que ele tinha para falar e comecei a orar pela vida dele. E, queridos, na hora que eu fui orar pela vida do Senhor, foi assim tão nítido. Eu tinha lido o livro de 1 Samuel, quando Deus me deu, 3 vezes. Mas no momento que eu fui orar pela vida do Felipe, o Senhor me deu um versículo do texto inteiro que eu tinha lido. O Espírito Santo trouxe claramente um versículo na minha mente. E foi esse versículo que eu comecei a declarar sobre a vida dele. E esse versículo era 1 Samuel 1:8, que falava assim: então Eucana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
E aí o Senhor trouxe esse versículo na minha mente na hora de orar por ele. Queridos, olha a importância da palavra de Deus. A palavra já tinha vindo sobre a minha vida, foi o que me fortaleceu. E o Senhor estava me dando a mesma palavra, no mesmo capítulo, para mim orar a palavra de Deus na vida do meu marido. Então, você, mulheres, mães com os filhos, esposas com maridos, eu quero deixar a importância de também nós temos esse papel de orar por eles, de cobrir a vida deles. E às vezes a gente quer orar pelos maridos, eu sei bem como é, aleluia, e a gente quer orar tudo aquilo que a gente quer que mude. Né? A gente tem a nossa listinha lá do que precisa mudar, do que precisa melhorar, Senhor faz. Mas às vezes, queridas, não é isso que nós temos que orar pelos nossos maridos. Não é o que a gente vê, é o que a palavra declara. Muitas vezes nós não oramos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a garantia da oração correta, queridos. Declarar a palavra é a certeza, porque a palavra já é Deus declarando, é nós afirmarmos ela sobre as nossas vidas. E eu comecei a declarar esse versículo sobre a vida do Felipe, ali orando com ele. E eu lembro que ele estava chorando e eu orando. E eu falei, Senhor, obrigada pelo meu marido, porque ele me é melhor do que 10 filhos. Senhor, obrigada, porque ele representa tanto na minha vida. Ele é a melhor parte de mim. Ele representa o Senhor aqui dentro da minha casa. E eu comecei a cobrir a vida dele, e orar por ele, e agradecer. E aí eu lembro que nós finalizamos a oração, e nós falamos, Senhor, o nosso sonho é ter um filho. É o nosso sonho. Se não for o que o Senhor tem para a nossa vida, nós estamos felizes também. Porque, Senhor, o que nós mais queremos é a Tua vontade. O que nós mais queremos é o Teu querer. Se a gente tiver que perder, abrir mão de um sonho para Te agradar, nós estamos dispostos a isso. E, queridos, isso é importante de você entender redenção. Porque o seu dono é o Senhor. E se isso quer dizer que nem tudo você vai ter, que coisas você vai ter que abrir mão, que coisas você vai renunciar, que coisas você vai perder, você tem que fazer. Porque é para o seu dono, nós vivemos para Ele, tudo é para Ele, nada é para a gente. E eu lembro que nós fizemos aquela oração de entrega. Senhor, se o Senhor fizer, nós vamos Te amar. E se o Senhor não fizer, nós vamos Te amar da mesma maneira. E descansamos o nosso coração. E aí eu lembro que eu entrei no processo de aborto, foi aquele processo todo novamente, as dores. Eu lembro que o dia que realmente eu abortei, que eu perdi tudo, foi no dia do aniversário do Felipe. Foi o presente para a vida dele. E foi o presente, queridos, porque doeu. Foi muito difícil, mas aquilo também nos forjou. Aquilo também provou o nosso coração. Provou que realmente nosso coração estava no Senhor. E passou aquele período, e nós voltamos a servir a Deus com a mesma intensidade, mesmo ritmo de vida, nada mudou, não teve milindres, não teve, ai Deus, mas Deus não faz, ai, será que eu vou para a igreja ou não vou, ai, eu vou orar menos, queridos, nós voltamos sendo mais intensos do que nunca, realmente um ato de entrega ao Senhor, que Ele era o dono das nossas vidas. E aí eu lembro que isso tudo aconteceu em junho do ano passado. Nós tivemos uma conferência aqui na igreja. Gente, deixa eu ver aqui o tempo que eu preciso acelerar por causa do horário, aleluia. Nós tivemos uma conferência aqui na igreja, que foi a conferência do Espírito Santo. E a conferência levou sábado e domingo. E no sábado, para quem estava e lembra, o pastor Paulo Silva falou, olha, algumas pessoas aqui vão ter visões, vão ter algo para entregar para alguém. E eu não tive nenhuma para dar para ninguém, também não recebi nada, glória a Deus, aleluia. Passou o sábado, passou o domingo, passou a segunda. Na terça-feira, no Tadel, uma adolescente me procurou. E essa adolescente falou assim para mim, Dai, eu preciso muito falar com você. Lembra do sábado? Lembra daquele momento que Deus ia entregar algo? Deus pôs algo no meu coração para te entregar. Mas eu não quis, porque eu falei, eu sou uma adolescente. Quem sou eu para entregar uma coisa para a Dayana, esposa do Felipe? Eu não. Uma coisa tão forte como que Deus colocou no meu coração. E ela falou, eu preferi não falar. Só que eu não estou tendo paz, isso está me incomodando. Eu preciso te dizer. E Deus mandou te dizer que você vai sim ter um filho. E que esse filho vai ser um legado na sua vida, na vida do Felipe. E eu lembro que ela falou assim para mim, olha, não tem nada a ver comigo, não sou eu que estou falando, foi o que Deus falou para mim. Vai ser um menino. Porque geralmente as pessoas não querem falar, né? Se é menino, se é menina, vai que não dá certo. E eu lembro que ela falou isso com tanta propriedade, olha, não tem nada a ver comigo, foi Deus que falou, vai ser um menino.
Aí eu recebi aquilo, compartilhei com o Felipe, nós guardamos em oração. Porque tudo que o Senhor nos entregou ao decorrer de tanto tempo sobre isso, nós não desistimos, né? Nós guardamos em oração, que era o nosso papel, era Deus falando em algum momento. Não é porque Deus está falando agora que vai acontecer agora. Davi foi lá constituído rei, mas quanto tempo levou para ele sentar no reinado? Então, nem tudo é no tempo que nós queremos. E nós guardamos em oração. E aí eu lembro que em dezembro, no comecinho de dezembro, eu estava orando. Aí fica a dica para todas, mas mulheres, olha o quão é importante os nossos tempos de oração. A oração, ela realmente muda o nosso coração. Porque todas as vezes que o Senhor vem falar conosco, nos confrontar, mudar algo em nós, queridos, é no nosso momento em particular com o Senhor. Então, se a gente não ora, nosso coração não é moldado diretamente pelo Senhor. É nesses momentos que o Senhor tem liberdade, né? Então, é importante a vida de oração. E eu lembro que eu estava orando por coisas do reino de Deus. Eu fiz uma lista pelas minhas discípulas, pelo meu setor. E aí eu lembro que eu estava orando e do nada, não tinha nada a ver com o meu momento de oração. Do nada, queridos, o Espírito Santo soprou assim em mim. Você vai engravidar no Natal. Eu tinha entendido que eu ia engravidar no Natal. Foi isso que eu entendi do Senhor. Porque às vezes Deus fala as coisas de uma forma e a gente já entende no fantástico mundo, né? E tem os nossos desvios da alma na história. Eu tinha entendido que o Senhor falou para mim, você vai engravidar no Natal. Aí o que eu fiz? Não falei nada para ninguém, nem para o Felipe, nem para a minha discipuladora, não falei nada. Eu entrei no meu e-mail, mandei um e-mail para mim mesma. Aí eu escrevi no assunto do meu e-mail, hoje Deus me falou que eu vou engravidar no Natal e enviei para mim mesma. Deixei lá salvo, registrado, não falei para ninguém. E aí passou o mês de dezembro, chegou o Natal. Nesse dia, aliás, que Deus falou comigo que eu iria engravidar, uma irmã da igreja também teve um sonho de Deus confirmando que eu iria engravidar. Mas ela não me falou nada, eu não estava sabendo. E aí chegou no Natal, a gente gosta de se reunir em família, de dar presentes, a gente gosta de tudo isso. E aí eu lembro que a minha sogra, ela deu uma bola de futebol de presente para o Felipe. Gente, eu não queria nem ver a minha cara no momento que ela deu aquela bola. Porque eu pensei, meu Deus, o que minha sogra está fazendo? Por que ela está dando uma bola para o Felipe? O que o Felipe, que mal tem tempo de jogar futebol com o pessoal da igreja, vai querer uma bola? Ela só está gastando o dinheiro dela. Isso eu pensei, ela dando lá daquele jeitinho dela, toda alegre, toda feliz, e eu sem entender nada. Aí mais para frente a gente perguntou, né? E ela foi explicar. Ela falou, olha, eu dei aquela bola. E agora aí os discípulos do Felipe, o pessoal que está liderança de célula debaixo dele, vai entender bem o porquê que ele tem falado tanto de atos proféticos. Que a minha sogra nos procurou e ela falou, olha, eu dei aquela bola como um ato profético. Porque eu tive um sonho. E nesse sonho, essa bola estava na mão do Felipe. E de repente, essa bola ia parar no mar. E esse mar tinha ondas. E as ondas levavam essa bola para muito distante, aonde ele não conseguia mais pegar a bola. E ela falou, e o Senhor discerniu, o Senhor me mostrou que era o sonho do Felipe, e que o Senhor realmente foi Deus. Deus estava tirando o sonho das mãos deles, e estava levando para um lugar aonde ele não podia alcançar. E no mesmo sonho, a outra parte do sonho, ela falava que aparecia uma mesa grande, uma mesa linda, cheia de doces, aleluia, porque quem me conhece sabe quanto eu amo doce. E ela falou que essa mesa era repleta de doce. E aí aparecia a mesa cheia de doces e eu. E aquela bola que foi tirada da mão do Felipe, que o mar levou para distante, aquela bola estava na minha mão. E ela entendeu que era um processo de Deus nas nossas vidas. O Senhor foi aquele que ele deu o sonho. Ele foi aquele que tirou, mas ele também foi aquele que trazia para as nossas mãos. E aí ela deu a bola significando aquele sonho, que era o nosso alcance. E aí nós, aquilo foi tão forte. E aí nós guardamos aquilo em oração. E eu já no meio de tudo que estava acontecendo, né? Que Deus tinha falado para mim, tinha falado para a irmã. E aí nós guardamos isso tudo em oração. E a vida seguindo normalmente, entrou 2018. E aí, queridos, no dia 22 de janeiro,
eu descobri que eu estava grávida. E aí não teve aquela comemoração toda como teve na primeira e na segunda. Teve um medinho, um receio, meu Deus, será que vai ser dessa vez ou não? E aí no dia 22 eu descobri que eu estava grávida. No dia 23 eu já fiz a ultrassom. Foi tudo tão rápido, o Senhor acelerou tantas coisas, que eu nem fiz o exame de sangue para saber se eu estava grávida mesmo ou não. Eu fiz o teste de gravidez deu positivo. No dia seguinte eu já fiz a ultrassom. E aí foi confirmado que realmente, nessa vez, era uma gestação normal, tinha vida, já deu para ouvir as batidas do coração. Tudo aquilo que o Senhor já vinha nos encharcando, naquele dia o Senhor mostrou. O Senhor falou, esse é o momento. E, queridos, queria muito porque eu só pulei uma parte. Na minha última perca, da segunda gestação que eu perdi, eu fiz um discipulado. Eu, Felipe, o pastor e a Dani. Era no processo de estar perdendo ali, né? E aí eu lembro que nós contamos para eles o que estava acontecendo, como nós estávamos. E eu lembro que eles falaram, o pastor falou assim para a gente, olha, eu jamais falaria isso de mim mesmo. Mas eu sinto da parte de Deus o Senhor liberando, o Senhor mostrando que é o tempo do Senhor para a vida de vocês. E isso estava no meio da perca da segunda gestação. Poderia não fazer sentido nenhum. Só que, queridos, quando eu descobri que eu estava grávida no dia 22 de janeiro, no dia 23 foi confirmado, eu também descobri que eu engravidei no dia 9 de dezembro de 2017. Então, aquele tempo que o Senhor falava que era o tempo do ciclo do ano. Aquilo que o Senhor usou a vida da irmã no começo do ano para dizer que eu engravidaria ainda aquele ano. Queridos, eu engravidei ainda no ano de 2017. Porque muitas vezes o Senhor fala algo sobre as nossas vidas. E a gente não ver acontecer, dá a impressão que está tudo perdido. Mas nada estava perdido, tudo estava no controle daquele que é o nosso dono, daquele que é o nosso Senhor, que vai provando e vai moldando os nossos corações. E todas aquelas palavras que o Senhor liberou sobre a nossa vida, como um quebra-cabeça, tudo começou a se encaixar, tudo começou a fazer sentido. E aí no dia 25 de março, nós descobrimos que era o Samuel. Que a adolescente tinha me procurado e ela tinha falado que era um menino. Queridos, olha o cuidado do Senhor. O Senhor cuida tanto das nossas vidas. Por isso, vale tanto a pena, quando o Senhor pede para você abrir mão de algo. Se o Senhor falar, prorroga esse sonho, abre mão desse sonho, queridos, vale a pena. Porque é Ele quem sabe o que é melhor para a gente. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A gente pode não entender, mas Ele tem o controle, Ele tem o domínio. Ele nunca deixa de ter, queridos. Às vezes eu escuto pessoas falando de ser menos intensas no reino de Deus, de se dar menos por conta do seu sonho, por conta daquilo que quer. Mas será que realmente aquele seu sonho está agregando no coração do Senhor? Porque se os nossos sonhos não estiverem alinhados com os sonhos de Deus, queridos, não vale a pena. Não vale a pena. Porque aquele que promete sobre as nossas vidas é aquele que Ele é fiel para fazer, fiel para cumprir. Ele é fiel para nos sustentar durante todo o processo. E aí, eu estou aqui hoje com o Samuel com 5 meses. Queridos, não foi fácil chegar aqui com 5 meses. Eu, durante muito tempo, nesses primeiros meses, que agora deu tudo certo, como Satanás investiu na minha mente. Tinha dias que eu acordava e vinha aqueles ataques, não vai dar certo de novo. Olha, tu pensa que agora tu vai ter, você vai perder. Olha, não vai dar certo. E gerava medos na minha mente com relação a isso, gerando insegurança. Eu lembro que eu compartilhei uma vez com o Felipe, Daiana, está repreendido, tem que lançar esse medo fora. E toda vez que vinha a seta na minha mente, Dani, está vindo tal pensamento, às vezes eu penso isso, às vezes eu escuto alguma matéria na televisão, já vem na minha mente, meu Deus, isso pode acontecer comigo, vem aquele medo. E aí eu lembro que a Dani falou assim para mim, Dai, é assim mesmo, Satanás não desiste, mas a sua gestação está guardada no Senhor. Todas as vezes que eu compartilhei com ela, com o Felipe, eles me deram uma palavra, eles oraram pela minha vida. E, queridos, eu queria demais finalizar falando sobre isso, sobre setas na nossa mente. Porque como Satanás investe isso no nosso meio? Não deixem, queridos.
Muitas vezes ele lança algo no seu pensamento na primeira pessoa, para você achar que é um pensamento seu, mas não é seu, é Satanás querendo lançar aquilo como verdade no seu coração. E se você receber esse pensamento, se ele tiver lugar no seu coração, ele vai gerar uma prática na sua vida. Quando você identificar um pensamento, que normalmente você vê que ele não é seu, que aquele pensamento não condiz com a palavra do Senhor, repreenda. Não aceite, procure alguém, declare para aquela pessoa que veio no seu pensamento. Porque, querido, Satanás, ele tenta fazer isso. Primeiro passo dele nos destruir, dele roubar os nossos sonhos, é ele trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso pensamento. E eu pedi autorização para uma discípula minha para contar uma experiência dela, para finalizar, para que vocês entendam como Satanás trabalha na nossa mente. E essa minha discípula foi para um evento da nossa igreja, com um grupo de pessoas. E no meio daquele grupo, alguém soltou assim, ela tem que ser a diferente, né? Foi esse o comentário no meio de um grupo. E aquela discípula tomou para ela. Na mente dela, quando ela ouviu aquilo, veio assim, isso é para mim. E ela começou, por que essa pessoa está falando essa indireta no meio de todo mundo para mim? Por que ela não me procura? Por que ela não vem falar comigo? Por que ela fica dando essas cutucadas? E aí ela foi para esse evento já como, queridos? Totalmente bloqueado. Porque não se enganem, se você tem um bloqueio com seu irmão, mas eu falo com meu irmão, mas se no seu interior você tem um bloqueio, isso é o suficiente para ser uma barreira entre você e Deus. E ela foi para esse evento já totalmente bloqueada. E Deus é tão bom que nesse evento Deus ministrou sobre perdão. E ela procurou essa pessoa na hora do evento e ela falou, olha, eu quero te pedir perdão, porque você falou tal coisa para mim. Eu senti que era para mim, eu não gostei. E aí aquela pessoa olhou para ela com os olhão arregalados, esperou ela falar tudo que ela tinha para falar. E a pessoa falou, olha, eu te perdoo, mas eu quero dizer que eu não falei aquilo para você. Realmente eu falei aquilo, mas eu não falei para ninguém, eu falei de mim mesma. E, queridos, olha como o inimigo trabalha. Ele pegou uma fala lançada no grupo de pessoas e levou no coração daquela outra pessoa para ela se sentir ofendida. Então, não aceite setas do inimigo sobre a sua mente. Mas a irmã passou por mim, ela nem falou comigo. Queridos, vai você e fale com ela. Mas porque fulana falou isso, eu senti que foi para mim. Não sinta, vá até ela e resolva. Não aceite sugestões na sua mente. Não aceite, queridos, porque é assim que Satanás vence. É assim que ele vai tentando tomar espaço nas nossas vidas, no nosso meio. Gerando divisão, gerando frustração, gerando insatisfação, gerando medo, gerando coisas que nos afastam do centro da vontade do Senhor. E eu tenho aprendido a combater. Toda vez que Satanás tenta lançar essa seta na minha mente, eu procuro sempre alguém para compartilhar e repreender. E como isso é importante. Cada vez que você repreende, que você identifica, você vai se tornando forte na área da batalha da mente. E Satanás vai recuando. E eu creio, queridos, que realmente essa gestação, como diz o tema, um milagre que não é meu. Não foi eu. É tudo do Senhor. É o milagre que o Senhor fez. E Ele não fez para mim, Ele não fez para o Felipe. Ele fez para Ele. Porque o nosso filho, assim como as nossas vidas, como tudo que nós temos, nada é para a gente. Tudo é para Ele. Tudo é para o propósito eterno do Senhor. E essa manhã eu queria pedir para vocês ficarem em pé. Eu quero estar orando. Vou fazer 2 tipos de oração bem rápidas. Eu não vou chamar ninguém para vir à frente. Mas eu queria pedir para você, conforme você se identificar, que você coloque a mão sobre o seu coração. E a primeira oração que eu quero estar fazendo é para você. Que pode ser até que você entendia o que era o princípio da redenção. Mas você nunca entregou de verdade o governo da sua vida ao Senhor. Você que retém decisões, você que não tem aberto mão daquilo que você precisa, você que realmente precisa essa manhã falar, Senhor, eu preciso de 100% do teu governo sobre a minha vida. A primeira oração é para esse grupo de pessoas. E a segunda oração é para você, que de repente também sonha com um milagre.
e que ele parece tão difícil de acontecer. Para você que não vê saídas, é para você que eu quero orar essa manhã, porque o seu milagre, o nome do seu milagre é o Senhor, e Ele já te comprou, e Ele é poderoso para fazer. Então, queridos, se uma dessas duas categorias você se encaixa, coloca a mão no seu coração, e eu vou estar orando.